tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, e dessa vez para receber dois convidados que vieram para falar sobre política. Embora o programa tenha deixado de ser essencialmente político, mas ainda assim, principalmente diante do que a gente vem vivendo nesse país, é importante que a gente discuta as coisas políticas. São dois advogados e você vai perceber logo de cara a posição de cada um em relação a Jair Bolsonaro, em relação à política local. Logo no começo do programa você vai perceber que nós temos aqui, digamos, uma palavra, são palavras assim que muitas vezes não se enquadram, mas temos situação e temos oposição, temos esquerda e temos direita aqui representados no nosso programa. Eu começo apresentando ele que sempre veio ao programa, participa com muita frequência aqui das nossas edições e é um companheiro de trabalho também, que é o Daniel Santana. Ele que é jornalista e é também advogado. Tudo bem, Daniel? Boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem? É um prazer estar aqui nesse programa pela primeira vez nesse formato, né? Nesse formato é a primeira? Nesse formato é a primeira. Ah, que legal. Já havia participado sempre lá do formato do Boa Noite Goiás nas bancadas, que a gente tem de terça a quinta-feira, às 8 da noite, mas nesse formato aqui no bar, eu já acompanhei muito ali de fora, Paulo, mas pela primeira vez estou aqui. Então, obrigado pelo convite. Então não fui de todo injusto com o nosso outro convidado, porque ele também vem pela primeira vez, mas como você já havia vindo outras vezes, mais vezes até do que ele, você acabou sendo o primeiro a ser apresentado. E eu apresento agora outro advogado, ele que também tem uma posição bastante firme, bastante clara em relação à política, ele que tem posições firmes, bastante firmes. E você vai perceber isso logo de cara na abertura do nosso programa. Eu estou apresentando aqui agora o advogado Telêmaco Brandão. Tudo bem, doutor Telêmaco? Boa noite. Tudo bem, Paulo, doutor Daniel, satisfação. Daniel também é meu companheiro lá de bancada no Jornal Brasil Central. O senhor já fez bons debates com ele, então? Sim, e sempre com muita cordialidade, e é muito bom, inteligente, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado aí também o carinho da audiência. E nós é que agradecemos, Eu que agradeço principalmente porque estou recebendo vocês em casa. É um novo formato do nosso programa. A gente está trabalhando home office, como se costuma dizer, é a palavra da moda hoje. Estamos trabalhando em casa por causa da pandemia também, mas muito mais porque aqui a gente fica mais à vontade, para falar das coisas, para receber os convidados, enfim, para fazer com que o programa se desenvolva de uma forma muito mais gostosa de se acompanhar, tá bem? Você fique ligado porque a gente vai para um rápido intervalo e já volta. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo dois convidados, estão aqui dois advogados, o Daniel Santana e também o Telêmaco Brandão, eles que são atentos observadores da cena política. E eu começo para que você, telespectador, inclusive, conheça um pouco melhor sobre cada um deles. Eu vou fazer aqui, como é que eu poderia chamar isso? De bolsonarômetro. Como é que é? Me ajuda aí, Daniel. Bolsonarômetro. Bolsonarômetro, isso. É isso? Ou bolsômetro. Bolsômetro, melhor, obrigado. Para medir, o nível de bolsonarismo aqui dos nossos dois convidados. Daniel, começo por você. Você está em casa, folgado, tranquilo, chinelinho de dedo, bermuda, assistindo televisão, num desses muitos jornais de veiculação nacional que tem por aí. De repente começa o jornal e começa a falar mal do Bolsonaro, começa a bater no Bolsonaro, começa a dizer tudo aquilo que de repente você até percebe que não é correspondente à realidade. Você, ainda assim, continua assistindo e acha bom? Você não se importa ou você muda de canal? Paulo, você quer que eu responda objetivo ou com contexto? Pode ser do jeito que você preferir. Eu continuo assistindo. Eu costumo ser muito pragmático com relação à notícia, até pela minha função hoje na TV Brasil Central. E eu tento assistir a opinião, mesmo quando eu percebo que ela é enviesada, ou quando eu percebo que às vezes ela é exagerada ou tem alguma outra intenção por trás. Acho que eu consigo aprender, às vezes mais observando o exagero,
do que muitas vezes sem ter a leitura correta da informação. Então eu continuaria assistindo. Assiste, mas assim, com prazer ou não digo que seria um prazer não, mas eu prefiro ver opiniões, como eu disse muitas vezes, ou extremas ou enviesadas, mas opiniões que me trazem a analisar a notícia por ângulos diferentes do que necessariamente escutar uma opinião muito centrada, muito técnica, muito correta, mas que talvez por trás seja mais enviesada do que aquela exagerada. É uma das coisas que eu sempre falo, que essa polarização que tanto se fala, que as pessoas muitas vezes abrindo politicamente como pensam ou de um lado ou de outro, não necessariamente é uma coisa ruim, porque a gente consegue perceber e conhecer mais sobre a política no Brasil do que o que acontecia antigamente. Tá, se não sobre a política, pelo menos sobre o veículo de comunicação. Exatamente, também. É isso? Começo com você também, Telêmaco, fazendo a mesma pergunta. Você é indiferente? Você continua assistindo e não se importa com aquilo? Aquilo te incomoda ao ponto de você mudar de canal? Ou você assiste porque gosta? Boa pergunta, Paulo. Assim como o Daniel também, eu tenho a necessidade de estar bem informado, mas eu trago comigo uma questão de responsabilidade. Então eu procuro sempre filtrar as fontes, sabendo o que está motivando e onde ela quer me levar. Acho que esse é um critério para qualquer pessoa avaliar uma notícia. Então, sabendo disso, qual que é a fonte, ou seja, a motivação da fonte, a gente sabe que tem isso, né? A imprensa tem o seu viés confirmatório, alguns episódios deixam isso muito claramente, né? Eu lembro quando aquele Roger Waters, né, o vocalista do Pink Floyd, se posicionou durante a campanha e ele projetou o Ele Não no telão. E alguns canais de comunicação que hoje, não por coincidência, são os mesmos que são tidos como anti-bolsonaristas, a manchete, a notícia, o chamado era Roger Waters adere ao Ele Não. Pronto. Todos os outros mais equilibrados, ou inclusive os, digamos assim, que apoiava, né, a eleição do Bolsonaro, a manchete era diferente. Roger Waters é vaiado ao projetar o Ele Não, ao aderir ao Ele Não, ou seja, dava o foco na vaia, outro dava o foco a uma estrela abordando. Então a gente vê isso muito na imprensa. Então eu filtro esses canais. Eu comentava aqui, né, antes dos bastidores, de um canal de comunicação de jornalismo que a gente tem como sério, que noticiou que o presidente chegou antes do aniversariante numa festa. Isso é notícia? Isso é marcação. Então a gente sabe que tem isso realmente na imprensa. Muda o canal? Não vou mudar o canal, mas confesso que não é nem em relação a Bolsonaro ou qualquer outra coisa, porque algumas pessoas acham, como eu apoio o governo, que eu sou um bolsonarista. Temos sim muitos alinhamentos, né, motivos para apoiar esse governo. Você deixou claro, e você é bolsonarista? Não, muitas pessoas me consideram bolsonarista. Eu não me considero, porque se o Bolsonaro eventualmente vier a sair da linha naquilo que eu entendo que foram os motivos para eu votar nele, para eu, inclusive, hoje ele ser meu candidato no cenário político atual, eu não tenho não é algo pessoal a ele, é o que ele representa. Então, eu não diria que eu sou um bolsonarista. Isso também não me deixa, assim, de tomar partido, de ficar ofendido, de ficar advogando para ele, algum canal de comunicação falar mal, eu vou tomar dores ou não. Apesar que direto a gente tem alguns debates, assim, principalmente de grupos de WhatsApp, né, que são ótimas essas discussões, mas é sempre uma busca pela discussão equilibrada. Eu falo até para os que criticam, que quando eles criticam, assim, passando do limite, eles perdem a propriedade. A gente precisa de críticas boas, sérias. As fontes que criticam precisam levar mais a sério a crítica exatamente para ter credibilidade, para ter procedência pertinente nas suas críticas e pertinência nas suas críticas. E essas fontes que criticam têm credibilidade? Aí já é a segunda pergunta, eu começo com você mais uma vez, Daniel. Você acredita em tudo que você vê e ouve e lê na chamada grande mídia? Não, de forma alguma. E aí, Paulo, a gente tem que separar o que é a opinião, o que é um comentarista que está opinando a sua ideia, a sua impressão sobre o momento político ou sobre o fato, e o que é a notícia. E aí eu vou utilizar de exemplo, até para puxar um pouco a sardinha. Nós temos o Jornal Brasil Central, às 11h30, todos os dias, comigo, com o Rafael Vasconcelos, o Telêmaco, que participa lá com a gente, onde a gente traz a notícia, a informação, a gente tenta utilizar não só do cuidado com a notícia, com respeito ao telespectador, mas com trazer a profundidade do que está acontecendo ali. E aí as análises
às vezes por minha conta, às vezes por conta do Telêmaco ou de outros convidados, as análises são livres. Então, para mim, o maior problema de alguns desses veículos que tradicionalmente sempre cuidaram ou sempre informaram a população através da televisão ou da rádio é justamente, durante muito tempo, querer transformar uma opinião ou uma notícia em informação ou passar uma informação de maneira que aquilo beneficie a sua opinião. E, como eu disse, não vejo de todo ruim o exagero, porque isso fez com que as pessoas tivessem mais critério hoje ao ver esses telejornais, a assistir essa mídia. Hoje eu acho que as pessoas entendem bem o que é uma tendência, o que é tendencioso e o que não é, ou a maioria das pessoas entendem, justamente porque talvez tenha se pesado muito a dose do opinar no meio da matéria, no opinar no meio da notícia. Mas às vezes essa notícia chega sem opinião, ela chega apenas com a narrativa, né? Como se costuma dizer nos dias de hoje, vem apenas com a narrativa, né? E ela narra a história da forma como lhe convém, né? E muita gente não entende que por trás daquilo existe uma opinião. Sim. Você acha que ainda assim as pessoas estão atentas a isso? Não, eu acho que hoje as pessoas estão mais atentas a isso do que antigamente. Ainda acho que a gente tem que caminhar muito. Sou a favor, inclusive, que os nossos veículos de comunicação, apesar de concessões públicas, pudessem se posicionar politicamente abertamente. A gente sabe que isso é uma coisa comum, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as emissoras se posicionam e deixam claro qual é a sua bandeira política, qual é a sua vertente. Quanto mais transparência, melhor, Paulo. Se eu vou defender uma notícia, ou se eu vou passar uma notícia que eu acho importante para a população, que você seja livre para opinar sobre ela ou para você fazer um comentário sobre ela, mas que ela seja passada da maneira mais clara possível. E aí, a partir do momento onde eu tenho o posicionamento livre por parte de qualquer emissora de poder realmente falar a sua opinião, o que ela acha sobre aquilo, eu acabo, na minha opinião, preservando a notícia do jeito que ela deve ser dada. Uma coisa é o desejável, né? Outra coisa é o que acontece, que a gente sabe que não é exatamente o desejável. Sim. Mas eu quero saber do Telêmaco também, né? Você acredita, Telêmaco? Posso tratá-lo por você? Por favor. Tratar vocês dois por você? Posso? Claro, por Estamos favor. aqui num ambiente tão Sim. intimista, né? Que eu acho que isso permite que, ainda que respeitando a condição de vocês de advogado, né, que eu possa tratá-los por você, claro. por vocês. Tá bem? Telêmaco, você assistindo televisão, você acredita em tudo, assistindo televisão, ouvindo rádio, lendo jornal, é uma pesquisa inversa, vamos dizer assim, porque eles próprios fazem a pesquisa, por exemplo, de avaliação sobre o governo Bolsonaro, sobre o próprio Bolsonaro, etc. Eu faço uma pesquisa inversa, não é pesquisa, evidentemente, é uma enquete, não tem metodologia científica, não tem nada disso. Mas vocês, ouvindo rádio, lendo jornal e vendo televisão, você acredita em tudo que você vê? De forma alguma. Eu faço parte hoje de canais de comunicação. Já tive a oportunidade de colega sentado do meu lado falando para 500 mil pessoas que o Bolsonaro foi expulso do Exército. Caso o telespectador não saiba, isso é uma falácia que circula em rede social, em sites, em militância anti-bolsonarista, mas ele teve que se licenciar porque a lei exige que o militar se licencie eleito, ele não pode, há uma incompatibilidade. E ele respondeu o processo sim e tal. Então você vê que a imprensa de fato, aí é uma pessoa da imprensa fazendo um comentário desses. Agora no episódio do STF, da mesma bancada, um outro também que tem uma posição anti-governo, afirma que o Bolsonaro falou em fechar o STF. Eu me questionei em que momento ele disse isso. As críticas são direcionadas aos membros do STF, são somente exemplos. Agora nessas manifestações do dia 7, né, que inclusive eu me fiz presente e repito, não foi pela pessoa do Bolsonaro, mas foi pelas pautas que eu entendo ali de defesa mesmo das nossas liberdades de expressão, defesa principalmente aí da liberdade dos jornalistas, né? Tem jornalista preso hoje, parlamentar preso no Brasil, isso até em ditadura é questionável, quanto mais um regime democrático de direito, mas a gente está vendo isso no Brasil calado, a imprensa não se posiciona e quem está lá reclamando disso é chamado de atos. Exato. É uma coisa assim, estarrecedora, falando que está usurpando as coisas do Brasil. A dita imprensa, né, que claramente ojeriza a Bolsonaro, Sim. ela só fala isso.
Sim, Mas que exatamente. Bolsonaro defendeu pautas antidemocráticas. Exato, aí você vê Você concorda com isso? De forma nenhuma, talvez há uma confusão entre o que é antidemocrático, né, em se atacar instituições ou a democracia em si. Quando a gente vai falar em democracia, a gente tem que entender o que ela é. A democracia é algo abstrato, é os donos mandando naquilo que é deles, é o povo no poder. Isso é democracia. Demos, poder, Kratos, Kratos, poder, demos, povo. Então é isso que significa. Aí criou-se dentro dos sistemas políticos que tem a tripartição de poder, que é o nosso. Né? Uma república representativa com tripartição de poder. Então, cada um dos poderes tem ali o papel de representar a população e o judiciário controlar. Aliás, os dois, né? O executivo e o legislativo. E o judiciário fazer o controle entre esses dois e ali, eles, aí que é o que a gente chama de pesos e contrapesos, né? Freios e contrapesos. É o balance and checks, que vem do inglês, né? Que surgiu na Inglaterra esse sistema. Então, como é que funciona isso? É uma forma de colocar a democracia em prática. Mas se essas instituições, esse sistema não está funcionando plenamente, o que há de se mais democrático a fazer é criticar o que está acontecendo. Aí você reestabelece, essas instituições voltam para o seu lugar e começa a democracia a funcionar novamente, que é a crítica que se faz aos membros do STF, que não legislam, que tem um ativismo judicial, talvez o telespectador não entende, mas é o quê? Juiz não pode legislar, quem faz lei é só quem a gente escolheu para isso, nossos parlamentares. E os juízes vão lá fiscalizar para obrigar que a lei seja colocada em prática. Mas nós vemos o STF que legisla, ele cria regra. Né? Nós estamos aqui, o doutor Daniel é advogado, ele sabe disso. Isso é uma crítica que se faz. O que se justifica não é se faz, é porque faz. Uns acham que é justo porque tem que fazer, que o legislativo não faz, etc. Mas eu não conheço ninguém que diz que o STF não está tendo um ativismo hoje em dia. Mas enfim, talvez alguém concorde, que discorde disso, né, que esteja nos assistindo, mas eu não vejo. Então, quando se fala em atacar a democracia, falar mal de um poder é atacar a democracia de forma nenhuma. Pelo contrário, você está colocando a democracia em ação. O povo insatisfeito com as suas instituições, que são os donos disso aqui, querendo que elas funcionem. Isso é o que tem de mais democrático de maneira civilizada, claro. Né? Ninguém está indo ali defender quebradeira, tiro, morte, atentado terrorista, nada disso. Fazendo dessa forma, protestando, falando publicamente, é a forma mais democrática, mas aí você vê um canal de imprensa chamando isso de ato antidemocrático, simplesmente porque a grande maioria desse pessoal apoia o presidente da República. Você citou aí as manifestações, né, de 7 de setembro, e essas manifestações de 7 de setembro, né, o que se esperava que fosse ser uma coisa grandiosa, acabou não sendo tão grandiosa porque Bolsonaro disse uma coisa num dia e no outro dia ele acabou dizendo outra. Muita gente entende que ele recuou. Você entende assim, Daniel? Eu entendo que ele recuou e não acho que tenha sido de todo ruim. Talvez para a sua militância um pouco mais ideológica isso seja ruim, mas eu acredito e sempre falo que a gente tem que dividir o que é o Bolsonaro como ideologia, como candidato, como alguém que está buscando a reeleição, como alguém que tem uma luta cultural já há muitos anos. Não sei se você sabe, Paulo, Telêmaco, a gente faz o programa junto, ele já me contou essa história. Ele fala sobre a questão do Bolsonaro como um contraponto à esquerda e tal, desde 2011, né? Desde 2011 que ele fala isso, então é um fator novo, porque geralmente as pessoas conheceram o Bolsonaro depois ali naquele momento do impeachment da Dilma e tal, a maioria da população, ele se tornou uma liderança política ali, nacionalmente falando, o Telêmaco já tinha uma ideia de antes. Então, eu acredito que você tem, passando pelo Bolsonaro em si, ou pela ideia dele falar ou dele abordar o que ele pensa, e a ideia dele ter que presidir o Brasil. E aí, apesar de não ser apoiador do Bolsonaro, ter uma filosofia completamente distinta do Bolsonaro, a gente tem que imaginar o seguinte, que quando chegar as eleições, não adianta só ele ter falado para aqueles que o apoiam e ter passado as suas ideias. Se ele não tiver melhorado a vida do povo, se o povo não sentir no bolso aquilo, a melhoria nas suas condições, ele terá poucas chances de ser eleito. Então, acho que ele procurou ali a governabilidade. Não vi como um cala-boca e nem acho que ele está errado nisso. Seria um pouco de hipocrisia da minha parte ao dizer eu não concordo com as coisas que ele falou. E ao mesmo tempo, quando ele vai lá e diz não é bem assim, eu não quero que a coisa seja para esse ponto, eu falo,
Não, mas eu não concordo agora que ele voltou atrás. Isso sim é agir ideologicamente. É você simplesmente discordar porque é ele, independente do que ele fale. Se ele fala azul, tá errado. Se ele fala vermelho, tá errado também. Foi estratégico, então? Para mim, sim. Para mim, sim. Para você foi também? Eu não consigo ver de nenhuma forma que ele ate de maneira positiva. Seja porque foi estratégico, ou seja porque ele foi pressionado, pior ainda. Há quem diga que foi uma estratégia para poder... Eu, inclusive, fiz essa análise, né? Eu publiquei vídeo falando isso. Uma análise de levar ao extremo para pacificar. Isso é prático. Quem vem do exército sabe disso, quem conhece, né? A arte da guerra sabe disso. O único presidente americano que pisou na Coreia do Norte foi Donald Trump, depois do topo do ápice ali de tensão entre os dois países, cogitando-se já uma guerra iminente, porta-aviões se posicionando. Aí Donald Trump vai lá, entra em território, pega na mão e faz. Isso é estratégia de guerra. Funciona assim. Foi isso que o Bolsonaro fez? Talvez. Mas, ainda assim, isso teria algum sentido se houvesse o que eu, inclusive, fiz essa leitura, estava na expectativa, que houvesse uma reciprocidade do judiciário. As falas dos ministros não dão a entender isso. As atitudes, talvez, né? Porque algumas coisas que iam ser julgadas deixaram de ser, mas eles já se posicionaram que eles não agem na ameaça, não fazem acordo. Então, talvez isso seja uma expectativa fantasiosa de quem quer acreditar nisso, que teria, sim, algum sentido. Você acha, então, que não teve acordo? Muita gente entende que a que entrada de Michel Temer nessa história, né, afagando ali, digamos, o Alexandre Moraes, teria esse objetivo claro, né, de foi pacificar. Acalmar a fera. É claro, foi para pacificar. Acalmar a fera. Agora, por que ele fez isso? Porque fez um acordo de paz, vamos dizer, ali com alguma reciprocidade? Eu não estou vendo essa reciprocidade. Eu espero ver ainda, mas não acredito já pelo perfil. De parte nenhuma você vê isso? Não, principalmente da parte dos ministros. O que eu vejo e lamento muito a gente ver, como o Daniel falou, eu escrevi lá em 2010 do Bolsonaro, podia ser o João, qualquer pessoa que eu tivesse visto e observado, que lá já em 2010, eu escrevi em 2011, mas já em 2010 começou a me chamar a sua atenção pela sua postura muito corajosa e ser um outsider. Alguém que estava ali, mas era um peixe fora d'água, vamos dizer assim, e botando o dedo na cara de todo mundo e com liberdade para falar, porque não fazia parte dos esquemas. Né? Isso me chamava a atenção. E não tinha seus projetos aprovados, etc., mas era uma voz muito relevante ali, né? Principalmente para acusar o PT, as coisas que vinham acontecendo. E tanto é que Roberto Jefferson, quando denuncia, fala que ele era o único parlamentar que não entrou no mensalão. O líder do PCC, do Comando Vermelho, como é que é o nome dele, que está preso lá? O Beiramar. Beiramar, uma vez, há um vídeo dele falando que os vereadores da Câmara do Rio de Janeiro eram todos comprados, com exceção de um, chamado Jair Messias Bolsonaro. Então ele pode fazer as coisas erradas dele, e faz mesmo, mas uma coisa, pelo menos eu tenho impressão, pelo histórico de vida dele, pelo ter os inimigos que ele tem. Ele não faz por dinheiro, pode fazer porque é louco, porque é um patriota, por qualquer outro motivo. Então, aí quando você vê, talvez... Você pensa nisso? Talvez, há quem diga, né? Não, eu tô falando porque digam, porque assim, teria algum sentido, porque tem gente que acha que né? Pelo seu temperamento, apesar que eu acho que não. Achar que ele é muito mais jogo para militância. Eu acho que ingênuo é quem subestima a inteligência de alguém como ele, né? Formado em agulhas negras, né? Enfim, não é qualquer um que nem entra lá. E tem estratégia militar, né? Sim, muitas das vezes. Mas voltando à sua pergunta, que eu perdi, Paulo, a gente começa devagar aqui, volta a sua pergunta. Como é que é a sua pergunta? Está falando do acordo. Então, a outra opção é essa pessoa que quer resistir a isso tudo, tem que se dobrar e se curvar a isso tudo. Então, mostra o poder dessa gente que faz mal para o Brasil. Esse mecanismo que sugou, parasitou o Brasil para uma elite intelectual, uma elite política que comanda tudo, e quando vem alguém que o povo quer que o represente, esse cara põe ele de joelho. Se foi isso que aconteceu, é muito grave e é muito preocupante. Infelizmente, muito infelizmente, me parece que é o que aconteceu. Eu lamento muito, mas me parece que é o que aconteceu. E o que é que pode vir a acontecer? Vocês não têm bola de cristal, evidentemente, mas diante desse impasse todo que tem reinado entre Bolsonaro e principalmente STF, e muitas vezes também o Congresso, o que é que pode vir a acontecer, não apenas com eles, mas conosco, né, com o Brasil? O que pode vir a acontecer? Essa história de guerra civil, né, de
de impeachment, de golpe, eu acho isso tudo um discurso muito de grupo de WhatsApp. Isso não é real para mim. Né? Agora, eu acredito que o Bolsonaro foi ameaçado sim de um impeachment. Impeachment, você não precisa realmente de um fato relevante jurídico. Qualquer fato que seja configurado de responsabilidade, estavam querendo colocar responsabilidade na liberdade de expressão, de opinar, né, do presidente, falando que não cumpriria uma decisão judicial. Ok, você ia ficar discutindo a vida inteira que aquilo ali não foi um crime de responsabilidade e eles fariam impeachment ainda assim, porque é uma decisão política. Eles pautam e votam e o STF não vai discutir isso. Né? Então, pois é, mas a todo momento a tal da CPI da Covid, da pandemia, ela levanta fatos que poderiam sustentar esse impeachment com base exatamente nisso que você está dizendo, quer dizer, no crime de responsabilidade. Inclusive, no dia em que a gente está gravando o programa, Renan Calheiros alegou que o fato de Bolsonaro ter ligado uma vez para o primeiro-ministro da China, da Índia, aliás, poderia configurar um crime de responsabilidade e daí poderia resultar numa cassação dele. Qualquer coisa eles podem transformar em crime de responsabilidade. Impeachment é questão de conveniência política. Isso por conta da compra da vacina Covaxin. Sim, mas isso é questão de conveniência política. Eles podem arrumar qualquer pretexto. O que é essa pandemia? Essa CPI, que já virou CPI, né, da vacina, já era CPI da Covid, depois virou CPI da vacina, agora queria escutar a ex-esposa do Bolsonaro, que é essa coisa de vasculhar, de procurar alguma coisa, que é o que me chamou a atenção nele, lá atrás. Alguém que tem uma vida pública, perseguido, com inimigos poderosos, né? E ainda assim não conseguem desconstruí-lo com algo grave. Tem suas coisinhas, suas falas, etc., mas não conseguem. Mas é isso que eu falei, essa CPI da pandemia é exatamente para procurar um pretexto, porque fato não tem. Até as posições do presidente durante essa pandemia, que alguns lamentam, outros aplaudem, não tem essa história de político. Hoje eu ouvi isso na rádio, né? Até falei com um amigo que estava participando do debate, porque o Bolsonaro mandou o Queiroga fazer. Desde quando político inventa tratamento político, ou tratamento médico, perdão, político, só vai no que o médico fala da conveniência. Então, tudo isso que se ouviu no debate, seja qual político for, é opinião de médicos. Então, há divergência no meio acadêmico. Eles alegam que é tudo muito novo, apesar que eu não acho que seja tão novo assim. Mas há divergências ali no campo da medicina e cada político pega um lado. Né? Então, aí como é que vai jogar crime de responsabilidade nisso? Se tem também um meio acadêmico da medicina apoiando, embasando um lado. Né? Tá certo que esse lado tem sido calado aí no mainstream, né? Meio que tem um discurso homogêneo, mas há sim gente séria defendendo outro ponto de vista. Pois é, você fala sobre o meio da medicina, né, também. É interessante, né, porque a Organização Mundial de Saúde, que em tese fez algumas recomendações, Daniel, ela teria sido desobedecida por Bolsonaro, mas o cara que comanda a Organização Mundial de Saúde nem médico é. Sim, não é médico. Nem médico é. É uma entidade política também, né? Sim. E é uma entidade política. Assim como Renan Calheiros, cá entre nós, né? Não é o melhor exemplo para se presidir uma CPI e querer condenar alguém, né? Hoje é o guru da imprensa. Ele virou o guru da imprensa. É quem alimenta a imprensa de conteúdo, né? De qual imprensa? Dessa parte dessa imprensa militante, vamos colocar, né? Porque essa tá aqui não, né? Nós, por exemplo, estamos Que toda país é esse que a gente está vivendo, Daniel? Nós estamos toda terça-feira em Brasília, no meio da semana. A gente faz a cobertura, que, aliás, é algo que o Paulo tradicionalmente já fez nos seus programas, e nós levamos isso lá para a TV Brasil Central também. Nada mais importante do que você estar lá onde acontece o fato, onde tem a notícia, para produzir a sua notícia e justamente para que você não tenha que ficar caindo na visão de uma outra pessoa. Eu tenho muitas restrições com relação a essa CPI, acho que ela foi inoportuna no momento em que foi montada, realizada. Eu entendo que a CPI ela é as pessoas têm a visão da CPI muitas vezes como um tribunal jurídico, né? Alguém que nós vamos ali definir crimes e responsabilidades. A CPI, ela é, entre aspas, um tribunal político. Ela é realizada como instrumento político. E não sei se era momento de politicar no momento mais grave da pandemia no Brasil, onde mais estavam se morrendo pessoas,
Eu acho que o Congresso deveria ter se unido como ente político ao Executivo e num todo, tentar trazer ações para que a gente pudesse não só combater a pandemia, pudesse não só diminuir o impacto da pandemia na vida do cidadão, como também pensar em ações econômicas para que o Brasil não ficasse tão prejudicado assim com relação... Obviamente, a pandemia prejudicou o mundo inteiro, todas as economias do mundo. Então, eu acho que ela foi inoportuna, fora de hora, e digo sempre que não descarto que essa CPI possa trazer algum fator relevante, algum fator que chegue a responsabilizar quem quer que seja. Agora, pelas pessoas que estão lá, a gente já tem um pé atrás, são pessoas que ao longo da sua trajetória, são pessoas não, algumas ao longo da sua trajetória política não mostraram tanta confiabilidade assim, já foram envolvidas em outros escândalos, inclusive o presidente, Omar Aziz, a gente sabe que já teve escândalos que envolveram ele. E o principal... Graves, né? Escândalos graves. Graves. E o principal, Paulo, não se apresenta nada efetivo, ou muito poucas informações efetivas. Da mesma forma, quando o Telêmaco fala sobre o STF, e eu discordo um pouco com relação ao tribunal em si, mas não a alguns ministros, que abre um processo para falar sobre, uma investigação para falar sobre sobre fake news, sobre um gabinete do ódio, e cadê as provas? Onde estão as provas sobre isso? De que existe, quem são os responsáveis? Isso não aparece. Por isso a impaciência da população que acaba indo para as ruas se manifestar. Pois é, e o Brasil, enquanto isso, está vivendo um clima de fantasmagoria, né? Uma coisa assim. Quem deveria cuidar da galinha não seria a raposa e ela está cuidando da galinha. Quem deveria fazer tal coisa não seria aquela pessoa porque ela já tem envolvimentos com outros crimes. Quer dizer, enfim, a gente está vendo um Brasil cada vez pior. É isso? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo 2 convidados, 2 advogados. Está aqui o Daniel Santana e também está aqui o Telêmaco Brandão. A gente falou muito no bloco passado sobre a situação política do país todo, falamos muito sobre Bolsonaro. E para encerrar esse assunto, gostaria de ouvir vocês, começando por você, Daniel, sobre, depois de tudo que a gente ouviu, quer dizer, dá para desanimar, né? Dá para a gente ficar bem desanimado em relação ao futuro desse país, né? Já se dizia, eu me lembro, quando eu estudava organizações, como é que é? Ciências políticas e não sei o que do Brasil, era uma matéria. Organizações sociais. Organização, né? Coisa assim. Se dizer Brasil, o país do futuro. Que futuro é esse que não chega nunca, que já faz mais de 50 anos que eu acabei esse curso e não vi até hoje? O que vai ser desse país? Paulo, eu Organização social e política do Brasil, não é isso? É realmente difícil vislumbrar um futuro... Um SPB. Um futuro onde a gente tenha uma perspectiva de um país melhor, quando, com todo respeito aqui à pessoa, mas quando a gente tem, por exemplo, um problema como esse que aconteceu e se recorre ao Michel Temer para poder apaziguar a situação. E eu não estou fazendo uma crítica ao Michel Temer como ex-presidente do Brasil, ele tem que realmente ser consultado pelos presidentes, até porque teve experiência, teve com a caneta na mão. Mas é porque a gente acaba voltando para os mesmos históricos políticos, né? E vira e mexe a gente fala aqui do Renan Calheiros, que nada mais é do que o que era o Sarney, e parece que a gente corre e não sai do lugar. Acho que é hora do Brasil. O Brasil tem discutido muito política, as pessoas têm discutido muito política através de redes sociais, através dessa facilidade que se encontrou na internet. E eu acredito que você tendo a sua visão, está na hora de partir e a gente partir para novos rumos. E isso viria como? Viria através de uma renovação. Dar oportunidade para que novas pessoas pudessem trabalhar com a política no país. Quem são essas novas pessoas, Daniel? Me conta aí, que agora eu fiquei curioso. Temos? Não temos hoje, né? Apesar da gente ter tido uma boa renovação esse ano nas eleições passadas no Congresso,
não como quanto esperavam, mas nós tivemos sim uma renovação. Agora, ainda faltam poucos. A gente fala aqui, mais uma vez, de entrar para disputar uma eleição, citando nomes como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como Ciro Gomes, Dória. E João Dória, que até como ente político é novo, mas é uma pessoa que milita politicamente há muito tempo. Então, eu sinto falta disso. Acho que a população ela deveria primar, já que agora você entende o que você quer, você entende qual a sua bandeira, você entende quais são as pautas que você defende, primar por ouvir e procurar novas pessoas para poder a gente renovar a política no Brasil. Não acho que vai acontecer, Paulo, não sou otimista nesse ponto, mas para mim seria um caminho para a gente conseguir pelo menos mudar o que acontece, pensar num sistema diferente. Eu também compraria um carro novo se eu tivesse dinheiro. Mas nós não temos isso, né, Telêmaco? Quem? Fala-se muito no governador do Rio Grande do Sul, Leite, né? Sim, na minha opinião é mais do mesmo, né? Eu acho que esses partidos tradicionais, os grandes partidos, têm muito pouco a oferecer. Não tem um nome ali de expressão, ainda se eu incluo DEM, MDB, PSDB, PT nem se fala, né? E eu acho, assim, minha opinião sobre esse futuro, eu acredito que o Brasil vem amadurecendo, ao contrário do que alguns pensam, eu vejo pessoas criticando essa polarização, vamos dizer assim, né? Eu corrijo para dizer bipolarização, porque a gente só tinha um polo, né? Antes era esquerda e menos esquerda no Brasil, sempre foi esse o discurso. Você não tinha uma voz liberal, você não tinha uma voz defendendo, né? Aquilo que acredita no liberalismo econômico, político, né? Só políticas assistencialistas, que a gente era desde Getúlio Vargas, essa escola aí de o povo escravo, né? Do soberano ali, aquele populismo, líder populista. A gente sempre teve mais essa vertente, mais de depender do Estado, um Estado enorme. Então você não tinha, era mais esquerda e menos esquerda no Brasil. E ainda prevalecendo essa, né? Quando a gente falava da imprensa, que eu falei que eu queria comentar, é que a imprensa, são doutrinados em grande parte. O doutrinado, ele acha que ele é imparcial, mas ele é esquerdista sem saber. Então, nossos políticos são, nossa imprensa é. Então, esse debate político recente que veio com as redes sociais, eu atribuo isso às redes sociais, que a imprensa tem um discurso homogêneo, a grande imprensa, a maior parte dela, que ainda insiste, né, eles ainda lutam defendendo essa voz, mas as redes sociais deu voz para a população, deu voz para outsiders, aí como um deputado federal pouco expressivo ser eleito, né, presidente da República, isso é graças à tecnologia da comunicação democratizada. Então eu acho que essa bipolarização hoje, que aí você tem hoje uma direita aí com um pássaro saindo da gaiola, batendo cabeça, mas ela está se formando como grupo político, eu acredito que isso tende a trazer muito, agregar muito para o debate político no Brasil. Pois é, não temos uma grande dificuldade pela frente aí, não temos, eu digo, nós brasileiros, na medida em que, por exemplo, Bolsonaro está sem partido até hoje, né? Roberto Jefferson se apresenta, ele fez um cardzinho que ele publicou no Instagram dizendo que o presidente do PTB convida você a se filiar ao único partido de direita do Brasil, que seria o PTB. Quer dizer, se tivéssemos um partido de direita, Bolsonaro já teria se filiado a ele. Os partidos no Brasil, infelizmente, eles têm pouca identidade, né? Até os de esquerda mesmo não consideram o esquerda raiz lá, o PSTU, quem bate cartão não vota em patrão, eles não consideram o PT esquerda, porque eles são a esquerda, né, verdadeira raiz, segundo eles. Então, assim, os partidos, eles realmente são, eu vou usar uma palavra, mas são prostituídos. Tanto é que as pessoas não escolhem partidos, né? O nosso sistema eleitoral, sim, ele privilegia os partidos, né? O quociente eleitoral é para isso, mas a prática não é. As pessoas escolhem o candidato. Vai continuar votando num candidato. Porque, infelizmente, os partidos não têm essa identidade. Pois aí, Bolsonaro, qual vai ser o destino dele, afinal? Que partido ele deve se filiar? Eu assim, como advogado, eu falo que o direito não concebe suposições e adivinhações, né? Agora, como analista, vai ter que ser, ele já tem com o PSL, assim, foi uma ruptura traumática, não acredito que ele volta, mas tem essa possibilidade, né, de estar junto no PTB com o Roberto Jefferson, acho que é a mais viável, é a mais plausível, né, no contexto que a gente tem hoje. Pelo menos é o único partido que eu vi, né, que tenha se apresentado como de direita, né, Daniel? Mas não é para você desprezar o fato de você ter um presidente da República nos seus quadros, né? Então, talvez existe essa questão de ter que se posicionar como um partido realmente de direita ou se posicionar como um partido que vá receber o Bolsonaro, mas que ele não seja maior do que o partido,
Mas eu imagino que você ter o presidente do Brasil com a caneta na mão, buscando uma reeleição, não deve ser desprezado. Eu acho que talvez a gente ainda não tenha tido todas as informações ou não tenha vazado as informações, mas eu tenho certeza que muita gente tem interesse. E é bem pontuado porque o PSL virou o que virou por causa do Bolsonaro. Exatamente, virou o maior partido do Brasil do nada. Fatia do fundo eleitoral por causa dele. Então qualquer partido que ele for, a tendência é, ainda que ele não se reeleja, mas é dar uma posição muito expressiva na Câmara. Pois é, e muita gente querendo, depois de eleita, se posicionar acima de Bolsonaro, né? Tanto que Sim. muita gente acabou saindo do partido, muita gente acabou deixando de apoiar Bolsonaro, porque entendia, não, eu elegi Bolsonaro, quer dizer, que coisa mais maluca é essa que a gente vê nesse país, né? Cidadão que não tinha a menor expressão, não vou citar nomes aqui para não criar caso, mas cidadão que não tinha a menor expressão dizendo que eu ajudei, eu elegi, não ajudei não, eu elegi Bolsonaro, quer dizer, e no fim da história era um Zé Ninguém, era nada na vida. E voltou a ser depois, né? E voltou a ser. Voltou a ser. Voltou Essas a ser. pessoas não entenderam Sérgio isso. Moro falando nisso, tem possibilidade de disputar essa eleição? Você estava falando, hoje à tarde a gente estava conversando num grupo que estava havendo mobilizações nos bastidores e ele cogitando sim ser candidato. Que eu acho interessante para a democracia ele participar do pleito, né? E eu acho ter bons candidatos, bons nomes, vamos dizer assim. Não é o meu candidato, deixo claro, não me representa. Né? O que eu tenho com ele de pauta em comum é simplesmente combate à corrupção, ele é progressista, eu sou conservador, né? Então não temos nenhum alinhamento ideológico. Sempre critiquei ele no governo Bolsonaro, chamava ele só de cartão de visita. O povo, porque todo mundo apoiava, não. Eu não. Eu sempre soube que ele tem uma pauta em comum, combate à corrupção e mais que isso, voltado para o colarinho branco. O governo Bolsonaro tem um combate ao crime organizado, crime que o Bolsonaro fala do vagabundo. Esse é o crime que o Bolsonaro tem mais ojeriza e mais intensidade no combate, na minha opinião, na minha análise. Nem o estilo do crime combatido ali é o mesmo, mas os dois tinham essa pauta, vamos dizer assim, do combate à criminalidade. Mas fora isso, não, ele é desarmamentista, etc. Mas surge como um nome, né, como uma opção. E eu me perguntava de quem ele estaria tirando votos, né? Porque eu acredito que muito mais do Bolsonaro do que de Lula, porque o eleitor do Lula tem todo um perfil que não encaixa com Sérgio Moro. Não gosta de Sérgio Moro, ponto final. O Sérgio Moro é o vilão para eles. Todavia, tem muita gente antipetista, vamos dizer assim, que tinha a opção Bolsonaro. E o Sérgio Moro, na minha opinião, vem tirar mais votos do Bolsonaro, né, inviabilizando talvez uma ida dele para o segundo turno, né, que eu gostaria de ver aí no segundo turno Lula e Bolsonaro. Gostaria de ver tirar essa prova, sabe? Já que o STF nos presenteou com isso. Fazer um tirateima, né? Nos presenteou com essa maravilha de ter um ex-presidiário. Agora, lembrei também uma coisa interessante. Bolsonaro já falou que vai vetar, né, a regra agora do Código Eleitoral daquela quarentena, que uns diriam que ele estava fazendo mal para passar, para não deixar Sérgio Moro disputar a eleição com ele. Mas então ele está desmentindo, porque ele está dando, em tese, dando a oportunidade para os juízes, inclusive Sérgio Moro, ex-juízes, serem candidatos. E foi juízes também, né, que podem se desvencilhar e desvincular e saírem candidatos. Deixa eu ficar quieto aqui, eu ia falar de outra quarentena, mas deixa eu ficar quieto aqui que não cabe no assunto aqui. Daniel Santana, vamos trazer o assunto para Goiás? Sim, claro. Né? Como é que você está vendo o cenário para a disputa no ano que vem? Essa confusão toda de o prefeito Gustavo Mendanha de Aparecida de Goiânia querer ser candidato, mudar de partido. Como é que você está vendo isso tudo? Eu acho que o Que chance tem cada um desses que você conhece tão bem? Bom, hoje eu acho que o prefeito Gustavo Mendanha, talvez ele apareça realmente como a oposição ao governador Caiado. E aí vai depender muito, na minha opinião, para saber se ele tem chance ou não, de qual o caminho que ele vai escolher. A gente sabe que ele tem conversado com algumas lideranças políticas, conversou inclusive com o ex-governador Marconi, tem tido um flerte, digamos assim, entre algumas pessoas da esquerda aqui em Goiás, entre alguns deputados, inclusive do Partido dos Trabalhadores, que começaram e abriram uma conversa com ele para poder tê-lo como representante. Então, eu acho que vai depender muito de qual caminho ele escolher. Acho que hoje, até pela boa avaliação, até pelo apoio que tem, acho que da maioria
o governador Caiado ainda se mostra muito forte para tentar uma reeleição e para vencer essas eleições. Ainda não vejo ninguém à altura para poder dizer que a reeleição dele está ameaçada. Agora, não está ganha, falta um ano ainda, é muito tempo eleitoral e dependendo dos acordos que o Gustavo Mendanha fizer, ele pode aparecer como um ente importante aí nessa disputa para pelo menos levar para o segundo turno contra o governador Ronaldo Caiado. Mesmo ele sendo conhecido basicamente na região dele, ou seja, Aparecida de Goiânia e um pouco aqui em Goiânia também. Isso para mim é o principal fator, né? O Goiás como estado não conhece o Gustavo Mendanha. Quem conhece o Gustavo Mendanha é o morador de Aparecida, Goiânia pela proximidade regional. O PMDB é um partido muito forte, então ele foi um nome que se destacou no PMDB. Ele vai ter que sair do PMDB, né? Porque Daniel disse... Eu estou falando quem o conhece até então, não daqui para frente, né? Sim. Mas ele já deixou claro que ele vai sair, obviamente, porque o MDB embarcou na campanha do Caiado, num possível futuro governo, então ele vai ter que sair, mas quem o conheceu até então o conhece por causa disso. Acho muito cedo, é uma liderança nova. A minha opinião é que talvez pudesse trabalhar melhor a sua carreira para não correr o risco de acabar se queimando politicamente. A gente já viu isso acontecer outras vezes. Você imagina, um prefeito bem avaliado como foi, um partido como o MDB, que tem bandeiras tradicionais, que é o maior partido do estado de Goiás, em termos de história pelo menos, e de repente sair e se aliar ao governo do PT, ou dar palanque para um candidato do PT como Luiz Inácio Lula da Silva, aqui, ou se unir ao PSDB com Marconi, eu acho que ele corre um risco muito grande de perder a identidade que ele criou aqui até agora, que na minha opinião é muito herdada do capital eleitoral, do capital político que o Maguito tinha, nós sabemos da força dele aqui. Acho arriscado, mas para mim é o fator a ser estudado para as eleições do ano que vem. Telêmaco Brandão, o que é que você acha desse cenário político para 2022 aqui em Goiás? Eu acho que seria muito mais saudável, né, mas já está resolvido, que nós tivéssemos o MDB disputando com o Ronaldo Caiado. As eleições acho que eu gosto de oposições fortes, né, e desde que principalmente quando a disputa é respeitosa, é civilizada, isso enriquece muito, isso é bom para a democracia. Agora, o que aconteceu em Aparecida? Né, lógico que tem os méritos da gestão do atual prefeito, né, que eu vejo como um bom prefeito, na minha opinião, faço questão aqui de registrar, para não parecer que é discurso de quem é crítico dele, não, acho ele um bom prefeito, mas ali ele fez exatamente isso. Você tem ido a Aparecida? Sim, tem? Algumas vezes, sim. Inclusive eu tinha uns lotes lá que eu desfiz recentemente, fiquei impressionado com a cidade, é uma coisa assim, vem esse, né, esse continuar com a cidade gestão ou com Maguito. o centro da cidade? Eu andei mais no centro, mas mesmo assim até as regiões mais periféricas, você vê que tem trabalhado. Não é à toa que teve a popularidade que teve. Porém, ali ele tem um mérito também de estrategista político. Todo mundo sabe, que acompanha, que ele agregou todas as oposições que ele poderia ter ali. Isso não sim. existia oposição em Aparecida. Não tinha, nem na disputa eleitoral para prefeito não tinha. Não teve. Por quê? Porque ele conseguiu, e tem os méritos disso também, trazer todos para si. Agora, todos que naquele contexto ali conseguiriam agregar na população de Aparecida. Goiânia tem uma tradição de ser oposição, a gente sabe disso. No interior, normalmente, tem uma preferência, capital outra. Eu acredito que Goiânia seria oposição ao governo atual, principalmente pela gestão da pandemia. Mas no interior, a gente sabe, né, que o atual governo é forte, a situação é forte. E pensar em fazer essa estratégia de agregar, né, caso ele saia do MDB, vai agregar com quem? Aí as opções que surgem são essas. E a gente sabe que a população goiana não tem essa tradição, essa vocação esquerdista. Não tem. Então, qualquer flerte com PMDB, com o PT ou partidos de esquerda, vai ser, para mim, um grande erro estratégico, na minha opinião. E, por outro lado, né, há quem acredita ainda na força do ex-governador Marconi Perillo, mas eu acredito também que, talvez na ausência de um nome, a população tende a eleger quem conhece. Né? Conhece, já foi político e vota nele, mesmo assim, tendo história de corrupção, né? Se tivesse alguma coisa, ou tendo ou não, só trabalhando com a hipótese. E o que acontece? O povo votaria assim mesmo, mas tem outros nomes. Essa aqui é a questão. Então, Marconi Perillo não é um nome, não agrega, na minha opinião. Agrega com lideranças, com articulação, mas não com a população, na minha opinião. Então, seria um erro
na minha opinião, ele sair para disputar. Daniel, só vou discordar. para encerrar, sobre o Marconi Perillo, você vai falar? Não, eu ia falar, só vou discordar do Telêmaco com relação encerrar. à gestão do prefeito Gustavo Mendanha, que para mim fez um bom primeiro mandato, pegou uma Aparecida bem organizada pelo Maguito e conseguiu manter isso, conseguiu até crescer com os seus projetos, mas que num segundo mandato, desde eleito esse ano, tem se preocupado em estar no debate público-político visando as eleições e tem deixado, na minha opinião, a Aparecida abandonada. Eu tenho ido muito a Aparecida, Paulo. E o que eu tenho visto da reclamação das pessoas de Aparecida, inclusive várias pessoas que trabalham comigo, é que a cidade ela piorou bastante esse ano. Óbvio que teve a pandemia, nós não podemos colocar toda a culpa na gestão, mas eu acho que a gestão não está focada, a gestão não está em Aparecida para atender o povo, a gestão está pensando num projeto político do prefeito. E aí ele pode se perder. Acredito que pode se perder sim, e tenho visto muita gente dentro de Aparecida que já falou que não o apoia mais. Daniel Santana, advogado, jornalista, muito prazer em receber, obrigado por ter vindo. Prazer é meu, Paulo, sempre ter essa aula de jornalismo com você. A quem tenho o maior prazer de poder dizer que é meu amigo hoje, nós somos amigos. Isso somos amigos. Uma amizade que eu quero levar para o resto da minha vida. Muito obrigado, Telêmaco, sempre um prazer fazer um programa com você. A gente está lá fazendo o programa junto na bancada, mas aqui é diferente, né? Tá com o Rafael Vasconcelos é um pouco mais fácil, viu, Paulo? Com você a gente fica mais nervoso um pouquinho. Aqui foi tranquilo, pressão, né? Aqui foi tranquilo, a conversa foi bastante tranquila, amena, né? Vocês falaram sobre tudo e sem problema nenhum, sem enfrentamento algum, o que eu acho muito bom, né? Porque o telespectador agradece, né? Porque ele acaba entendendo melhor o que vocês disseram e a posição de vocês. Telêmaco defendendo aqui a candidatura de Bolsonaro, defendendo o governo de Bolsonaro, e Daniel, ao contrário, né, se posicionando mais à esquerda. Não é isso? Isso. Telêmaco, obrigado por ter vindo também. Uma boa noite para você. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a companhia do Daniel, dos amigos também. Fica à disposição, conta com a gente. E um grande abraço para a dona Lícia, né, que eu já descobri que é irmã da Lúcia. Exatamente. Que é uma grande amiga minha, Lúcia Camilher. Sim, minha né? tia que é sua tia. Exatamente. Um abraço para as duas. Obrigado. Tá bem? Um grande abraço, um abraço a você, telespectador. Muito obrigado pela companhia. A gente volta semana que vem. Até lá.